خمسة ما تنبت زشب خير Elohim Reki Meruem Mat. Olá, sou Francis Valad. Bem-vindos ao Holograma Histórico. Episódio 83. O Amor, o Sétimo Véu. Nota importante: este vídeo foi originalmente produzido em português, com texto e narração feitos por Francis Valad, criador e autor oficial do canal Holograma Histórico. As traduções de áudio para outros idiomas são feitas automaticamente pelo próprio YouTube, assim como as legendas em línguas estrangeiras. O conteúdo original, texto, voz e intenção, está integralmente em português e é real. Há uma mentira universal que todos acreditam. Ela não foi imposta pela força. Ela foi sussurrada com doçura. Ela foi vendida como salvação. Ela foi cantada em músicas, escrita em poemas, pregada em altares e chorada nos filmes. Essa mentira tem nome, e esse nome é amor. Mas não o amor real. Não o amor que vibra antes do verbo. Não o amor que antecede o eu. O que chamamos de amor é outra coisa. É apego, é carência, é medo travestido de doação, é desejo disfarçado de afeto. A humanidade nunca conheceu o amor. Conheceu a necessidade, a ânsia por companhia, a busca por completude, o pânico da solidão, e diante disso criou uma ideia romântica, envolvente e perigosa, a qual deu o nome de amor. Mas o amor não quer. O amor não grita. O amor não espera nada. Ele não nasce do toque. Não depende de presença. Não exige retorno. O amor real é um campo, é um estado, é uma vibração anterior à forma. Falar sobre o amor é arriscado, porque cada palavra pode ser interpretada pelo ego carente, e o ego transforma qualquer vibração em apego. Ele escuta amor e pensa em parceiro, escuta unidade e imagina relacionamento, escuta, entrega e exige reciprocidade. Mas o amor não tem par. Ele é pleno, sozinho, silencioso. Toda vez que alguém diz "te amo", esperando ouvir "eu também", isso não é amor. É contrato. É dependência emocional. É o ego buscando espelho. É o eu tentando se confirmar na resposta do outro. E é por isso que este episódio é perigoso, porque ele desmascara o maior véu emocional da humanidade, desfaz séculos de ilusões embaladas em laços, rompe com a estrutura mais sagrada da civilização, o amor romântico. Este episódio não vai te ensinar a amar melhor. Vai te mostrar que tu nunca amaste. Vai rasgar as tuas definições. Vai expor tuas carências. Vai revelar o quanto teu amor sempre foi posse, medo e vaidade. Mas não para te destruir, para te libertar. Porque o amor real não se aprende, se reconhece. E esse reconhecimento só acontece quando tu já não precisas mais de ninguém para sentir-te inteiro. Este é o sétimo véu, o mais bonito, o mais sedutor e talvez o mais difícil de queimar. Porque o amor, quando ainda é filtro, brilha, encanta, hipnotiza. Mas por trás desse brilho, a contenção, a prisão disfarçada de afeto, a ego disfarçado de entrega, a ilusão embalada como se fosse luz. Se tu estás pronto para olhar para isso sem véus, então vem, mas vem nu. Vem sem esperança de conforto. Vem sem desejo de companhia. Vem como quem já perdeu tudo, porque só quem já perdeu tudo pode reconhecer o que é real. Capítulo 1. O amor que nunca foi amor. Pilar 7. O amor. O ser humano não sabe o que é amor, mas vive como se soubesse, fala como se soubesse, sofre como se soubesse, e por isso
construiu civilizações inteiras sobre uma mentira doce. Uma mentira que acalma, conforta e ilude. Desde a infância, ensinam-te que o amor é algo a conquistar, algo que vem do outro, algo que precisa ser retribuído. E tu cresces acreditando nisso, acreditando que estar só é estar incompleto, que amar é se unir, que amar é cuidar, que amar é sofrer. Mas nada disso é amor. O que tu aprendeste a chamar de amor é apenas a necessidade de não desaparecer. É o grito do ego dizendo: olhem para mim. É a fome de pertencimento vestida de gentileza. É o medo da solidão disfarçado de afeto. Quando tu dizes te amo, quase sempre queres algo em troca, mesmo que seja só a presença, mesmo que seja só a lembrança, mesmo que seja só a certeza de que ainda és visto. Mas o amor não quer, não espera, não exige. O amor real não nasce do querer, ele vibra no ser. É difícil aceitar isso, porque significaria admitir que todos os teus relacionamentos foram contratos emocionais, que tu te aproximaste das pessoas não por amor, mas por carência, por medo, por desejo de espelho, por busca de segurança. E é exatamente assim que o sistema mantém os véus. Ele te oferece o amor como prêmio, como ápice da existência, como sentido da vida. E então tu passas a viver para encontrá-lo, para conquistá-lo, para mantê-lo, mas não percebes que essa busca é prisão. Tu aceitas abusos emocionais em nome do amor. Tu aceitas rejeição, indiferença, controle, desrespeito e te dizes: mas eu o amo. Mas isso nunca foi amor, foi apego, foi medo de perder, foi fuga do vazio. O amor não fere, não prende, não mendiga presença. O amor não precisa do outro para existir, porque ele não está no outro. Ele é campo, é vibração anterior à forma, é estado de silêncio entre os nomes. Quando tu te apaixonas, tu sentes calor, vibração e encantamento. Mas isso é paixão, é reação química e simbólica. É o ego dançando diante de um espelho novo. O amor real não dança, não precisa brilhar. Ele não se manifesta com euforia, ele pulsa com paz. Tu percebes o amor verdadeiro quando estás só e ainda assim vibras presença. Quando o outro vai embora e tu não te apagas. Quando o toque cessa e tu ainda és inteiro. Esse é o amor que o ego teme, porque ele não precisa do nós, ele não precisa da história, ele não precisa do passado compartilhado, nem dos planos para o futuro. Ele apenas é, e por isso é livre. Mas o ser humano não sabe amar, ele sabe querer, sabe desejar, sabe projetar, mas não sabe permanecer inteiro quando o outro não o alimenta. E isso revela a verdade mais dura: quase ninguém ama. Todos apenas negociam afetos. O amor não diz fica, ele diz voa, se precisares. O amor não prende, ele permite. Ele não é porta trancada, é céu aberto. Por isso o amor é um dos véus mais complexos, porque ele parece luz, mas muitas vezes é sombra. Ele parece nobre, mas pode ser prisão. Ele parece entrega, mas frequentemente é ego vestido de doçura. Ver isso é doloroso, mas é libertador. Porque quando tu percebes que nunca amaste, tu começas a vislumbrar a possibilidade de um dia amar. Não com palavras, não com promessas, mas com silêncio. Porque o amor real não fala, ele pulsa. Ele não diz eu te amo. Ele é o campo onde não há mais necessidade de dizer nada. Capítulo 2. O ego que se finge de amor. Pilar 7. O amor. O ego aprendeu a usar o amor como disfarce.
Ele percebeu que, quando se apresenta como desejo, é facilmente identificado. Mas quando se apresenta como cuidado, como preocupação, como amor incondicional, ele passa despercebido. E assim, o ego vestiu a roupagem mais nobre de todas. A do amor. Ele diz: faço isso por ti. Mas o que ele quer dizer é: preciso que tu me vejas. Ele diz: me importo contigo, mas quer dizer: não suporto que tu te afastes de mim. Ele diz: eu te amo. Mas o que vibra por trás disso é: preciso de ti para continuar sendo eu. Esse é o ego que chora quando o outro vai embora. Não porque ama, mas porque se vê ameaçado em sua estrutura. Ele sente que perde o espelho, perde a função, perde a identidade. E então, ele sofre. Sofre não pelo outro, mas por si, pelo vazio que surge quando o amor condicionado não é mais alimentado. Esse ego é hábil. Ele te convence de que está sendo generoso, que está se doando, que está sendo compassivo. Mas no fundo, ele só está garantindo sua própria sobrevivência emocional. Ele dá esperando retorno. Ele cuida esperando gratidão. Ele oferece esperando ser indispensável. Quantas vezes tu disseste: eu só quero o bem dele, mas no fundo queria ser lembrado? Quantas vezes tu esperaste reconhecimento por amar em silêncio? Quantas vezes tu guardaste mágoas por sentir que teu amor não foi valorizado? Isso não é amor. Isso é ego ferido, ego frustrado, ego carente. O amor verdadeiro não guarda mágoa, porque ele não cria expectativa. Ele não se ressentiria por não ser notado, porque ele não precisa de aprovação, não precisa de resposta, não precisa de permanência. O ego amoroso exige presença, exige atenção, exige reciprocidade. E quando não recebe, transforma o amor em ódio. É assim que surgem as dores mais intensas da alma. Quando o amor condicionado é negado, o ego se vinga, grita, rebaixa, ofende e diz: depois de tudo que fiz por ti. Mas quem realmente ama não contabiliza, não exige retorno, não espera permanência, porque o amor não tem dívida e não tem contrato. Esse ego que se finge de amor também existe nas famílias, nos pais que dizem: é para o teu bem, mas o que querem é controle, nos filhos que dizem: te amo, mãe, mas apenas para obter algo, nos relacionamentos que dizem: eu te protejo, mas escondem a manipulação. O ego amoroso é o mais aceito socialmente, porque ele se apresenta como virtude, como afeto, como nobreza, mas por dentro pulsa medo, pulsa insegurança, pulsa necessidade. É doloroso ver isso, mas ver é o primeiro passo para atravessar. Quando tu reconheces que a maioria dos teus gestos amorosos foram, na verdade, formas de manter tua própria imagem viva, então tu começas a despir o amor do ego. E o que sobra é silêncio, é paz, é presença. Amar sem ego é raro. É como respirar no vazio. Tu não te apoias em nada. Tu não esperas retorno. Tu apenas vibras. E essa vibração não precisa de nome, nem de rosto, nem de história. Ela apenas é. E por ser, ela liberta. Capítulo 3. O amor que não precisa ser visto. Pilar 7. O amor. O amor verdadeiro não precisa ser notado. Ele não precisa ser celebrado, reconhecido ou recompensado. Ele não depende de testemunhas nem de rituais. Ele apenas é. O ser humano, no entanto, aprendeu a exibir o amor. Transformou em espetáculo. Declarou em redes sociais. Gritou em músicas. Estampou em filmes. Vendeu em datas comemorativas.
e com isso matou sua essência. O amor virou performance, e toda performance é ego, porque toda vez que tu te esforças para demonstrar amor, há uma parte tua que está pedindo algo, mesmo que seja só reconhecimento, mesmo que seja só um olhar, mesmo que seja só um eco de volta. Mas o amor real não se importa em passar despercebido. Ele pode existir por décadas sem ser nomeado, sem ser devolvido, sem ser interpretado, e ainda assim continuar vibrando, porque o amor que pulsa do campo não se alimenta de resposta. Ele não morre quando é ignorado. Ele não se apaga quando não é correspondido. Ele não desaparece quando o outro vai embora. Ele permanece porque ele não vem do outro, ele vem do centro, do teu silêncio, da tua inteireza, do teu estado de não necessidade. Esse amor não é quente nem frio, não é alegre nem triste. Ele não é emoção, ele é vibração. Ele não se altera com os gestos, não se move com as palavras, não se abala com o tempo. E é por isso que quase ninguém o reconhece, porque ele não tem o brilho da paixão, não tem o drama da carência, não tem a força da posse. Ele é sutil, quase imperceptível, mas quando tu o sentes, nada mais se compara. É o amor que te permite deixar ir. É o amor que não exige mudança. É o amor que não tenta ensinar. É o amor que não interfere, porque ele sabe, tudo o que precisa acontecer já está em curso. Esse amor não transforma o outro, transforma a ti. Ele dissolve tuas necessidades, teus medos, tuas expectativas, e ao fazer isso, te liberta. Mas para alcançá-lo, tu precisas morrer. Não o corpo, mas o personagem, o que deseja ser amado, o que anseia ser importante, o que grita por companhia. Tudo isso precisa silenciar. Tu precisas ficar só, não isolado, mas inteiro. Tu precisas parar de buscar. Tu precisas te aceitar sem papel, sem cena, sem público. E nesse silêncio brutal, ele aparece. Não como resposta, mas como presença, como uma brisa que não empurra, como uma luz que não ofusca, como uma vibração que não deseja ser nomeada. E quando tu sentes isso, tu compreendes que o amor que te prometeram não era amor, era controle, era distração, era contenção disfarçada de doçura. O amor verdadeiro não vem ao teu encontro, ele já estava aí, esperando que tu cessasses o ruído, esperando que tu desistisses de buscar. Ele não se anuncia, ele não se impõe, ele apenas vibra em silêncio. E quem o sente não tenta explicá-lo, não tenta repeti-lo, não tenta prendê-lo em palavras. Porque sabe, qualquer explicação o diminui, qualquer expectativa o quebra, e por isso ele não precisa ser visto, porque ele é, mesmo que ninguém olhe. Capítulo 4. A dor do amor condicionado. Pilar 7. O amor. O amor condicionado é o que a maioria conhece. É o amor que diz: te dou se tu me deres, te cuido se tu me amares, te espero se tu voltares. Esse amor é contrato, é pacto emocional baseado em reciprocidade, e por isso mesmo é frágil. Toda vez que um amor termina em dor, é porque era condicionado. Toda vez que um amor vira mágoa, é porque havia apego. Toda vez que um amor vira ódio, é porque não era amor. O verdadeiro amor não se transforma em dor, ele simplesmente se afasta em silêncio e continua sendo amor. Mas o ser humano aprendeu a medir o amor pelo sofrimento. Quanto mais dói, mais verdadeiro parecia. Quanto mais intenso, mais profundo era. E assim, confundiu drama com profundidade. Confundiu possessividade com entrega. Confundiu dependência com amor. Mas o amor não machuca. Quem machuca é o ego ferido. É o personagem frustrado.
é a criança emocional que perdeu seu brinquedo preferido. Quando tu te doas a alguém esperando algo em troca, isso é carência. É medo de desaparecer. E quando o outro não corresponde, a dor que sentes não é de amor. É de ausência de reflexo. É o susto de não ser mais visto. É o colapso da identidade sustentada pelo outro. Quantos amores terminam e viram guerra? Quantos casais se destroem porque a posse foi quebrada? Quantos pais rejeitam filhos por não seguirem suas expectativas? Quantas mães sufocam seus filhos com amor, quando na verdade o que sentem é medo de solidão? Essa dor não é nobre, ela é sintoma de um sistema emocional doente. Um sistema que nunca aprendeu a amar sem esperar. Um sistema que foi treinado para depender. E essa dependência é o maior veneno, porque te coloca nas mãos do outro. Tu passas a existir só enquanto fores amado, só enquanto fores necessário, só enquanto fores desejado. Mas o amor real te devolve a ti mesmo. Ele não te entrega ao outro, ele te ancora no teu próprio centro. Ele te mostra que tu és inteiro mesmo na ausência. E por isso o amor condicionado dói tanto, porque quando o outro vai embora, tu não sabes mais quem és. Tu perdeste tua função, tua alegria, teu norte, porque teu amor estava fora de ti. E aqui está a revelação. O amor que vem de fora pode ser tirado. O amor que vem de dentro, não. Quando tu amas alguém de verdade, tu podes até chorar com a ausência, mas o amor continua, porque ele não dependia da presença. Ele era tua vibração, teu estado, tua verdade. E ele não vira raiva, não vira julgamento, não vira desprezo. Ele apenas silencia e, em silêncio, continua vibrando. Esse amor não exige explicação. Ele entende que cada um está em seu caminho. Ele respeita a travessia do outro, mesmo que essa travessia não te inclua mais. Ele não diz, te espero. Ele diz, te liberto. Ele não diz, sou teu. Ele diz, sou mesmo sem ti. Essa é a cura. Não é deixar de amar, é deixar de condicionar o amor à presença do outro. É deixar de amar esperando alguma coisa em troca. É amar e só, sem se encolher, sem se apagar, sem se fragmentar. E quando tu atinges esse ponto, nenhuma ausência te desmancha, nenhuma rejeição te quebra, nenhuma despedida te mata, porque tu te tornas campo, tu te tornas presença, tu te tornas amor. Capítulo 5. O amor que liberta. Pilar 7. O amor. Há um tipo de amor que não aprisiona, não encarcera, não paralisa. É um amor que, ao invés de manter por perto, permite ir. Ao invés de controlar, observa. Ao invés de pedir, oferece espaço. Esse amor é raro, quase ninguém o experimenta, porque ele só nasce quando o eu já não precisa vencer, quando o ego já não precisa ser amado, quando a identidade já não depende de companhia. Esse amor não teme a solidão, porque ele é inteiro. Ele sabe que o outro é livre e sabe que, se houver ressonância, a presença virá naturalmente, não por obrigação, mas por vibração. O amor que liberta é silencioso. Ele não implora, não chantageia, não dramatiza. Ele observa, aceita e abençoa a travessia do outro. Mas o ego não entende isso. Ele grita, se tu me amas, fica. Se tu me amas, prova. Se tu me amas, muda. Se tu me amas, escolhe a mim. E assim, o amor vira negociação. Mas o verdadeiro amor não é escolha, é estado. Tu não escolhes amar, tu te tornas amor. E quando te tornas amor, não precisas mais que o outro te ame. Tu não és mais um copo vazio esperando ser cheio. Tu és uma fonte que vibra
mesmo se ninguém beber dela. Esse amor não precisa ser correspondido, porque ele não é resposta, é emissão. Tu não o sentes por causa de alguém, tu o sentes, apesar de tudo, apesar da ausência, apesar do silêncio, apesar da distância. Ele não nasce de uma história, ele não precisa de passado compartilhado, ele não se alimenta de lembranças, ele pulsa no agora, mesmo quando o agora está vazio. Esse amor não exige presença física, ele sente o outro mesmo quando não há toque, mesmo quando não há voz, mesmo quando não há retorno, e ainda assim permanece amor, porque ele não vibra para ser sentido, ele vibra porque é o amor que deixa portas abertas, que não tranca janelas, que não sufoca com mensagens, que não se desespera com o silêncio. É o amor que ama em liberdade. E ama a liberdade mais do que ama a companhia. Ama tanto que não precisa possuir. Mas esse amor exige coragem, porque o ego se sente inútil diante dele. O ego não sabe como controlar um amor assim, porque não há onde segurar, não há cordas, não há contratos, não há garantias. E o ego entra em pânico, porque esse amor não precisa dele. O amor que liberta é o fim do personagem, é o fim da espera, é o fim do esforço, é o fim da necessidade, é o início de uma vibração que não tem causa nem efeito, é a presença em sua forma mais pura, é o amor sem nome, sem rosto, sem plano. E quando tu entras nesse amor, tu percebes que ninguém te deve nada. Tu não cobras, tu não esperas, tu não justificas, tu apenas amas e deixas ir. E nesse deixar ir, tu te encontras, porque todo amor que aprisiona separa, mas o amor que liberta une no invisível. Capítulo 6. O amor e o corpo. O toque como campo. Pilar 7. O amor. O corpo é a primeira linguagem do amor. Antes das palavras, antes das promessas, antes dos pactos. O corpo fala, o corpo toca, o corpo vibra, mas também é no corpo que o amor se confunde com desejo, com carência, com necessidade de presença física. E é aí que o campo se mistura. O toque deixa de ser canal e vira cobrança. A maioria dos amores humanos passa pelo corpo, pelo abraço, pelo beijo, pelo sexo, pela convivência. E tudo isso é legítimo, porque a matéria vibra, o corpo é instrumento, mas não é o centro. Quando o toque vira prova, o amor desaparece. Quando o sexo vira validação, o campo se fecha. Quando o corpo do outro vira o lugar onde tu tentas existir, isso não é amor, é apego. O amor verdadeiro pode usar o corpo, mas não precisa dele. Pode tocar, mas não se resume ao toque. Pode habitar o encontro físico, mas continua existindo mesmo no desencontro. Porque o amor não está na pele, está na frequência que atravessa a pele. Não está no beijo, está na pausa antes do beijo. Não está no ato, está no campo que pulsa entre dois corpos. Mesmo quando eles não se tocam, o ser humano foi ensinado a medir o amor pelo contato. Se há distância, há dúvida. Se não há presença, há insegurança. Se não há gesto, há ciúme. Mas isso é medo. Medo de não ser lembrado. Medo de não ser importante. Medo de não existir para o outro. Mas o amor não desaparece com a ausência. O campo real permanece, mesmo sem palavras, mesmo sem encontros, mesmo sem sinais. Tu podes amar alguém que não te vê há anos. Tu podes vibrar por alguém que nunca te tocou. Tu podes sentir presença no vazio do quarto, porque o amor não é localização, é ressonância. E quando o corpo participa desse amor, ele vibra diferente. O toque não invade, ele escuta. O gesto não domina, ele se alinha. O abraço
não cobra, ele acolhe. O corpo não é problema. O problema é quando o corpo é tudo, quando se torna o único canal, quando vira a única prova, porque o corpo envelhece, se afasta, se transforma. E se o amor dependia apenas dele, então ele morre junto com a juventude, com o desejo, com o tempo. Mas o amor real atravessa tudo isso. Ele toca além da pele, ele respira no campo, ele pulsa no silêncio entre dois olhares. Ele existe mesmo quando não há mais mãos, mesmo quando não há mais presença física. O toque do amor é leve, não exige, não fere, não possui. Ele é transmissão, é sintonia, é lembrança de algo maior. Quando dois corpos se tocam em amor real, não há ego, não há personagem, não há desejo de domínio, há fusão, mas não fusão de identidades, fusão de campos. E esse amor, mesmo que vivido por instantes, cura, porque ele lembra a alma que ela não está sozinha, que há algo maior sustentando tudo, que a carne pode se tornar verbo e o verbo pode se calar, porque o amor que habita o corpo é o mesmo que vibra no invisível. E quem o reconhece nunca mais confunde desejo com amor. Capítulo 7. Amor e morte. A última separação. Pilar 7. O amor. A morte é o teste final do amor. É o instante em que tudo aquilo que foi dito cessa, em que os gestos já não alcançam, em que o toque já não responde, em que o outro parte e tu ficas com o silêncio. É aí que o amor é provado. Porque o amor condicionado morre junto com o corpo, mas o amor real permanece, não como memória, não como saudade, mas como campo. A maioria das pessoas só entende que sentia quando perde, quando o outro parte, quando já não há retorno, quando o tempo se fecha e então surge a dor. Mas essa dor, muitas vezes, não é do amor perdido. É do vazio interno que o outro preenchia. É do espelho que se quebrou. É da função emocional que se apagou. Quantas vezes tu disseste te amo, mas só compreendeste isso quando já não havia resposta? Quantas vezes tu sentiste o peso da ausência, mas era o teu ego que chorava e não tua alma? A morte é o ponto onde o amor deixa de ter forma, deixa de ter palavras, deixa de ter rituais. E se tu ainda estás preso ao amor condicionado, a morte parece injusta, parece cruel, parece erro, mas o amor verdadeiro atravessa a morte, porque ele não depende da forma, ele vibra, mesmo quando não há corpo, mesmo quando não há olhos, mesmo quando não há voz. Tu podes continuar amando alguém que já partiu e não será ilusão. Se for amor real, ele continuará vibrando em ti, não como dor, mas como presença. É por isso que os antigos falavam em vínculos eternos, não vínculos de promessa, mas de ressonância. Porque o amor que emana da essência não precisa de endereço. Ele não depende da matéria. Ele continua sendo emissão, mesmo quando não há mais quem o ouça. E nesse ponto, tu compreendes algo maior. Que o verdadeiro amor nunca foi entre dois. Ele sempre foi uma vibração do todo, que encontrou eco num corpo, que encontrou reflexo num outro ser, mas que nunca nasceu ali. O outro foi canal, o outro foi espelho, o outro foi campo de ressonância. Mas o amor vinha de antes. Por isso, quem ama de verdade não se desespera com a morte. Chora sim, sente sim, mas não entra em colapso, porque sabe que o campo continua, mesmo sem forma, mesmo sem presença. Esse é o amor que não se encerra. É o amor que honra o silêncio. É o amor que compreende que tudo passa menos o que pulsa fora do tempo. E quando tu alcanças esse ponto, tu deixas de temer a morte, porque percebes que o que é real não morre.
O corpo pode cessar, a história pode acabar, mas o amor permanece, como frequência, como vibração, como campo, e tu passas a amar diferente. Já não te agarras, já não imploras, já não te desesperas. Tu sabes que tudo que é teu de verdade não precisa ficar, porque já está, porque já vibra, porque já é parte de ti. E quando a morte vem, tu não te despedes, tu apenas silencias e deixas que o campo continue emitindo. Capítulo 8. O amor e o sagrado. O elo com a criação. Pilar 7. O amor. O amor é o elo perdido entre a alma e o Criador. Não o amor falado, não o amor escrito, mas o amor silencioso. O amor que vibra sem forma, o amor que pulsa sem rosto. Antes de tudo existir, havia vibração, e essa vibração era amor. Não amor entre seres, não amor entre opostos, mas amor como estado puro do ser, a frequência original da criação. Quando o Criador emitiu, não usou palavras, não lançou comandos, não construiu com mãos. Ele apenas amou, e ao amar, vibrou, e ao vibrar, manifestou. O amor é a frequência que antecede o verbo. É o campo que sustenta toda a existência. É a nota invisível que mantém planetas em órbita, corpos em vida e almas em travessia. Mas o ser humano perdeu esse elo, porque transformou o amor em emoção. Reduziu o sagrado a sensações. Fez do amor um contrato, uma promessa, uma prática religiosa. E com isso, rompeu o campo. Passou a amar por medo, por devoção condicionada, por esperança de recompensa, por temor à punição. Amou deuses para não ir ao inferno. Amou mestres para ser salvo. Amou ideais para se sentir especial. Mas nunca, nunca amou em silêncio. O amor verdadeiro é sagrado porque não exige altar, não pede aprovação, não cobra obediência. Ele apenas vibra. E ao vibrar, sustenta. E ao sustentar, revela. Quando tu sentes esse amor, tu não precisas mais buscar o Criador, porque Ele já está, Ele é, e tu és com Ele. Tu deixas de perguntar, tu deixas de duvidar, tu deixas de tentar entender, porque compreendes que a resposta nunca virá em palavras. A resposta é o campo, é a vibração silenciosa que não precisa ser explicada. Esse amor dissolve o ego, não pela força, mas pela suavidade. Ele não destrói, ele revela. Ele te mostra que tu nunca estiveste separado, que a dor da ausência era só ilusão, que o Criador nunca partiu, foi tua percepção que se nublou. E nesse instante, tudo muda. Tu olhas para uma árvore e vês amor. Tu escutas o vento e ouves amor. Tu tocas a pele de alguém e percebes amor, porque tudo vibra, tudo emite, tudo participa. O amor sagrado não faz distinção. Ele ama o que vibra, mesmo o que não compreende, mesmo o que não responde, mesmo o que o rejeita. E ao fazer isso, ele revela a estrutura do universo. O amor é a arquitetura da criação, é a simetria que sustenta galáxias, é o campo que liga partículas, é a pulsação que move tudo que é vivo. E tu, quando sentes esse amor, deixas de buscar sentido, porque o sentido é sentir, e o sentir é vibrar, e a vibração é amor. Nada mais é necessário, nem religião, nem doutrina, nem explicação. O amor é completo, e por isso é sagrado. Capítulo 9. Amor e verdade. O campo que não julga. Pilar 7. O amor. O amor e a verdade caminham juntos,
mas não como aliados estratégicos. Eles são, na essência, o mesmo campo. Porque onde há amor verdadeiro, não há mais julgamento. E onde há verdade profunda, o amor já está presente. O ser humano foi ensinado a julgar tudo. Julga o bem e o mal. Julga o certo e o errado. Julga os outros, a si mesmo e até o próprio amor. Mas o julgamento não nasce da verdade. Ele nasce do ego. E o amor não pode coexistir com o ego. Por isso, quando o amor é real, ele não julga, ele não compara, ele não exige pureza, ele não classifica o outro como desperto ou perdido. Ele apenas percebe, há algo ali que vibra, e essa vibração é suficiente. O amor verdadeiro não precisa que o outro esteja certo, não precisa que o outro pense igual, não precisa que o outro concorde, evolua ou se redima, porque ele não está interessado em moldar, ele está presente para sustentar, e sustentar é acolher até o que não compreende. Mas o ser humano aprendeu a condicionar até o amor à verdade. Diz: te amo, mas se me traires, não mais. Te amo, mas se pensares diferente, não mais. Te amo, mas se te afastares da minha verdade, não mereces mais meu amor. E com isso, mata o amor. E distorce a verdade, porque a verdade não precisa ser defendida. Ela apenas é. E o amor é o solo onde ela floresce. Não com armas, mas com silêncio. Toda vez que tu amas alguém, mas queres mudá-lo, isso não é amor. É controle, é medo, é apego disfarçado de verdade. O amor real não precisa convencer, não precisa explicar, não precisa salvar. Ele vibra, e ao vibrar, transforma, porque a vibração não exige aceitação, ela apenas emite. E quem estiver pronto, será tocado, e quem não estiver, também será no tempo certo. O julgamento nasce do medo, medo de ser contaminado, medo de estar errado, medo de ser traído, medo de que o outro revele algo que ainda não foi visto em ti. Mas o amor dissolve esse medo, porque ele te ancora na inteireza. E quem é inteiro não precisa controlar, não precisa se defender, não precisa provar nada. A verdade que o amor sustenta não é feita de certezas, é feita de presença. Ela não grita, não acusa, não exibe sua luz, ela apenas existe. E quem estiver com os olhos limpos, a verá. Quem estiver com o peito aberto, a sentirá. É por isso que o amor é o campo da não violência, não apenas física, mas vibracional. Ele não invade, não impõe, não força. Ele apenas se mantém, mesmo diante do erro, mesmo diante da mentira, mesmo diante da escuridão, porque o amor verdadeiro não tem pressa. Ele sabe que toda alma, um dia, vai lembrar, vai recordar o campo, vai reencontrar o ponto de onde nunca saiu. E nesse reencontro, não haverá castigo, não haverá cobrança, não haverá explicação. Haverá apenas um campo, vibrando, silencioso, perfeito. E esse campo será o amor, e esse amor será a verdade. Capítulo 10. Tornar-se amor. A última fronteira. Pilar 7. O amor. Há um momento na jornada em que o amor deixa de ser busca, deixa de ser desejo, deixa de ser encontro e se torna identidade. Não uma identidade construída, não uma imagem espiritual, mas uma presença silenciosa, invisível, absolutamente real. Tornar-se amor é deixar de procurar, é deixar de precisar, é deixar de pedir, é permitir que o corpo, a mente e a alma vibrem em ressonância com o todo, sem esforço, sem intenção, sem expectativa. O amor que se torna identidade
não fala de amor, não ensina amor, não prega amor. Ele apenas é. E porque é, tudo ao redor começa a se alinhar. Não porque o mundo mudou, mas porque a frequência mudou. E tudo que vibra fora da nova frequência simplesmente se afasta. Tornar-se amor é atravessar todos os véus. É perceber que o ego, a luz, o verbo, a verdade, o nada, a frequência eram portais. E que o amor era o campo que sustentava todos eles. Mas isso exige rendição. Exige que tu pares de querer estar certo, de querer ser curado, de querer ser especial, de querer ser visto. Exige que tu aceites ser presença invisível. Exige que tu abraces o esquecimento. Exige que tu deixes de ser um nome para te tornares uma vibração. E essa é a última fronteira. O ponto onde não há mais eu, não há mais missão, não há mais caminho. Há apenas o pulsar, há apenas a emissão, há apenas o campo. Tu passas a viver não para fazer, mas para sustentar. Não para ensinar, mas para silenciar. Não para mostrar, mas para desaparecer. Porque o amor verdadeiro não precisa de palco, não precisa de altar, não precisa de testemunhas. Ele vibra mesmo quando ninguém o percebe. E ao vibrar, transforma. É por isso que os verdadeiros despertos somem. Eles não deixam rastros, não carregam títulos, não fundam escolas. Eles se tornam campo, presença viva, amor em forma não humana. E nesse estado, eles curam, não porque impõem, mas porque permitem, não porque tocam, mas porque vibram. Tornar-se amor é aceitar não ser mais lembrado. É aceitar que tua existência não será celebrada. É aceitar que tu foste só canal, só espaço, só ponte. E ainda assim dizer sim, sim ao campo, sim ao vazio, sim à emissão. Porque esse amor é o retorno ao ponto original. É o reencontro com a fonte, é o silêncio que pulsa, é a frequência que permanece. Quando tu te tornas amor, o mundo já não te reconhece, mas a criação sorri, porque naquele instante tu deixaste de ser alguém e te tornaste aquilo que sempre foste, emissão. O amor foi o sétimo véu, o véu mais bonito, o véu mais perigoso, porque ele se disfarça de luz, se disfarça de cuidado, se disfarça de verdade. Mas o amor, quando ainda está no ego, aprisiona. Quando está na carência, fere. Quando está no controle, sufoca. E o mundo inteiro, aprendeu a amar assim. Por isso este episódio não foi uma explicação. Foi uma travessia. Linha por linha, vibramos juntos no campo, rasgando os contratos emocionais, desfazendo os pactos de dependência, silenciando o desejo de posse, porque o amor verdadeiro não deseja, não exige, não espera. Ele vibra onde nada mais vibra. Permanece quando tudo se vai. Respira mesmo quando não há mais fôlego. Emite mesmo no vazio. O amor não é entre dois. Ele é o campo que antecede a separação. É o silêncio que une sem juntar. É a presença que permanece mesmo sem nome. E é por isso que o amor é a chave. Chave para dissolver os julgamentos. Chave para silenciar a mente. Chave para tornar-se o que já se é, sem precisar que o outro veja. Este episódio não falou de amor. Ele vibrou. E se tu chegaste até aqui, sabes disso. Tu sentiste. Tu foste tocado. Tu foste lembrado. Porque o amor real não se aprende. Se recorda. Se este episódio te tocou, compartilha com aqueles que ainda acreditam que o amor é só desejo.
Compartilha com os que ainda confundem companhia com completude. Compartilha com os jovens, com os adolescentes, com aqueles que ainda estão moldando seu campo. Eles são o alvo mais vulnerável do sistema, mas também a última chance de restaurar o campo original da criação. Mostra a eles que o amor não é dependência, não é carência, não é entrega cega, é vibração pura, e que essa vibração já habita neles. Se desejares apoiar esta missão vibracional, PayPal francisvalade@hotmail.com, chave Pix francis.valade@gmail.com. Este é um trabalho independente, real e sagrado. Todo apoio vibra no campo. A verdade não pode ser contida, porque ela emite. Ku'arim zetarin en zakelusha katemnula zimaretulin maitsu artachel rien oketur kelma odzuni sharevata omrok thael hurai ze Achem set, matem pet, ze shep kher, Elohim rekhi, meruem ma.